Imagina que você é o capitão de um dos maiores times do Brasil, disputa títulos todo ano, é frequentemente chamado para a seleção e do nada resolve trocar tudo isso para jogar na Rússia. Bom, essa foi a decisão do Gerson, e tava na cara desde o início que ele iria se arrepender. Eu sou Artilheiro, e é sobre esse arrependimento que eu vou falar no vídeo de hoje. Mas antes eu peço que, se você puder, deixe o like aí e clica no botão hypar, que ajuda muito com que esse vídeo chegue em mais pessoas. O Gerson surgiu no Fluminense lá em 2015, e nesse mesmo ano ele acabou sendo vendido para a Roma, mas só se transferiu para a equipe italiana em 2016. E aqui já é possível ver um dos principais erros que o futebol brasileiro comete. O time precisa de dinheiro e acaba vendendo uma jovem promessa totalmente prematura para a Europa. Afinal, em 2015, o Gerson havia acabado de completar 18 anos e meses depois já havia sido negociado. Mas calma que essa história tem mais capítulos. No final daquele ano, o Gerson viajou para a Itália e foi informado que não teria espaço no elenco da Roma naquele momento por causa do excesso de estrangeiros. E como lá na Europa estava no meio da temporada, a ideia da Roma era emprestá-lo para um time da Itália ou então deixá-lo treinando para se adaptar ao novo clube. Só que no meio dessa história entra um personagem que vai aparecer bastante nesse vídeo: o senhor Marcos Antônio Silva, o Marcão, que é pai e empresário de Gerson. Ele insistiu para que a Roma emprestasse o jogador para o Fluminense. Os italianos não gostaram muito da ideia, mas acabaram cedendo e Gerson ficou até o meio do ano no Fluminense. O tempo passou e Marcão queria que o filho continuasse no Fluminense até o fim do ano, mas a Roma não concordou e o clima, que já não era muito bom, ficou tenso. O diretor esportivo da Roma na época, Walter Sabatini, falou isso aí: as palavras do pai de Gerson pouco me importam. A definição mais adequada para ele é charlatão. Compramos o filho, não o pai. Ele, Gerson, vai fazer o que tem de ser feito. Spalletti, o treinador da Roma, vai conseguir extrair o talento do jogador. Depois disso, o Marcão mudou o discurso e falou que não havia chances do brasileiro continuar no tricolor carioca. E aí, quando o Gerson chegou na Europa, aconteceu o que é rotina com a maioria dos jogadores que saem daqui de forma prematura e com pouco tempo no profissional. Ele teve poucos minutos com a camisa da Roma. Para você ter uma ideia, nesse tempo que ficou por lá, o Gerson disputou 42 partidas e esteve em campo por 1.588 minutos, o que dá uma média de mais ou menos 37 minutos por partida. Com isso, ele seguiu o segundo passo que acontece com a maioria dos jogadores brasileiros que saem cedo aqui do Brasil. Acabou sendo emprestado em 2018 para outro clube europeu, no caso, a Fiorentina. Lá o Gerson conseguiu jogar com um pouco mais de frequência e chamou a atenção do Flamengo. Tanto é que em 2019, o meia foi contratado pelo Flamengo por quase 50 milhões de reais. Ali, o Gerson estava arriscando alto. Afinal, por ser um jogador formado em Xerém, ele tinha carinho e consideração de boa parte da torcida do Fluminense. Só que a partir do momento que ele aceitou a proposta do Flamengo, tudo isso acabou. Em contrapartida, Gerson ia jogar no seu time do coração e em um projeto que se mostrava muito promissor, mas não era nem perto do que é hoje. Afinal, quando ele assinou em julho, Jorge Jesus havia chegado há menos de um mês e o Fla ainda ia enfrentar o Emelec nas oitavas de final da Libertadores. Pra você que não lembra, esse foi o confronto que mudou o rumo do Flamengo naquela Liberta. Isso porque na ida o Fla perdeu por 2-0, na volta devolveu o placar e passou nos pênaltis. Inclusive, o Gerson foi titular nas duas partidas. E a escolha de trocar um rival por outro se mostrou muito acertada quando o Flamengo conquistou a Libertadores e o Brasileirão daquele ano, com o Gerson sendo um dos grandes personagens do time de Jorge Jesus. Ali ele começava a conquistar a idolatria da torcida e virava o Coringa do Flamengo. Um apelido que o jogador ganhou por conseguir se adaptar em várias posições, principalmente durante a passagem de Jorge Jesus, que ajudou a concretizar esse apelido. O tempo passou e o jogador continuou sendo o destaque da equipe. Tanto é que no meio de 2021, o Olympique de Marseille demonstrou interesse em Gerson. Gerson não estava totalmente convicto, mas acabou sendo convencido e topou jogar novamente no futebol europeu. No clube francês, o brasileiro viveu altos e baixos.
Por causa do alto valor pago, Gerson chegou com uma grande expectativa. Acontece que ele acabou tendo dificuldades na adaptação ao futebol francês e nas diversas posições que foi testado por Sampaoli. Por isso, sofreu críticas da imprensa local e chegou a ser vaiado pela sua própria torcida. Além disso, ele teve uma discussão com o companheiro de equipe, Guendouzi, que falou para ele em campo: "Quando você vai começar a correr?" Apesar desses momentos turbulentos, no começo de 2022, Gerson fez boas partidas e brilhou pelo Olympique. Acontece que depois da saída de Sampaoli, o jogador perdeu espaço e por isso, no fim de 2022, ele estava convicto em voltar para o Brasil. Sabendo disso, o empresário e pai de Gerson, Marcão, começou a dar declarações mostrando descontentamento com o clube francês. Tudo isso com o objetivo de conseguir uma negociação para voltar ao Flamengo. Em janeiro de 2023, o rubro-negro anunciou a volta do Coringa por 15 milhões de euros, mais um bônus de 1 milhão por possíveis metas atingidas. Um valor menor do que o clube brasileiro havia vendido o jogador, ou seja, o Flamengo estava no lucro. O ano da volta de Gerson não foi muito bom para o Flamengo, que acabou sendo vice em diversas ocasiões. Primeiro, a equipe começou o ano perdendo a final da Supercopa do Brasil para o Palmeiras. Depois, o Flamengo foi eliminado pelo Al Hilal no Mundial de Clubes, e por isso nem disputou a final da competição. Alguns dias se passaram e a equipe perdeu a Recopa Sul-Americana nos pênaltis para o Independente Del Valle. Esse realmente não era o ano do Flamengo. Até mesmo no Carioca, o Fla amargou um vice, dessa vez para o Fluminense. Na Libertadores, o time caiu nas oitavas para o Olímpia. Já na Copa do Brasil, o rubro-negro chegou de novo em uma decisão e perdeu para o São Paulo. E no Campeonato Brasileiro, amargou a 4ª colocação. Ou seja, o que era para ser um ano de alegria para Gerson se transformou em frustração por bater tantas vezes na trave. Mas as coisas iam se acertar. Após a saída de Everton Ribeiro, o Coringa começou a ter um papel ainda mais importante no time, pois virou o capitão da equipe e uma referência técnica para os mais jovens. Tanto é que o 2024 de Gerson foi de muito destaque, inclusive sendo apontado por muitos como o principal jogador do Flamengo no ano. Uma temporada que ainda foi coroada com o título da Copa do Brasil. Ali, Gerson tinha a certeza que fez certo em voltar ao Flamengo e deixava seu nome ainda maior na história do rubro-negro. Acontece que em 2025, uma parte dessa história seria manchada por conta das escolhas dos seus agentes e do próprio jogador. Em abril, Gerson renovou com o Fla até 2030, e parecia que a história do Coringa no rubro-negro ainda estava longe do fim. Acontece que durante essa renovação, os agentes de Gerson não conseguiram um aumento tão significativo no salário do atleta quanto queriam, e por isso pediram a redução da multa, que era de 200 milhões de euros, algo totalmente impagável, para 25 milhões, que é um valor aceitável para vários times do mundo. O Fla acabou topando diminuir a multa e renovou o contrato com o jogador. Acontece que meses depois, perto da disputa da Copa do Mundo de Clubes, vazou a informação que Gerson estava acertado com o Zenit. E eu nem preciso falar que isso não pegou nada bem. Afinal, há menos de 2 meses, o jogador havia assinado um contrato com o Flamengo até 2030. E o pior é que os agentes tinham forçado aquela diminuição da multa. Ou seja, parecia que tudo já tinha sido arquitetado pelos seus agentes, sendo um deles o pai de Gerson, Marcão. Até porque no começo do ano, o Zenit já havia procurado o Flamengo para tentar contratar o jogador, mas as negociações não avançaram. Só que agora, com uma multa baixa e totalmente acessível, o clube russo não precisava negociar com o Flamengo. Era só chegar e pagar a multa. Essa notícia não pegou nada bem entre a torcida. E durante a recepção do time no Aeroflá para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, os torcedores protestaram contra Gerson. Ali, o jogador começava a perceber que sua idolatria no clube estava de certa forma manchada, e que a torcida havia ficado machucada com toda essa manobra feita para que ele fosse para o clube russo. Mesmo em meio às polêmicas, o jogador disputou o Mundial pelo Flamengo e até conseguiu desempenhar um bom futebol. Alguns dias depois da eliminação do Flamengo para o Bayern, o Zenit depositou os 25 milhões de euros da multa de Gerson e contratou o jogador. Acontece que nos últimos dias da negociação, o Al Nassr tentou atravessar a contratação com um salário ainda maior do que ele iria receber no Zenit.
Inclusive, Gerson e o seu staff estavam balançados e queriam ir para a Arábia, mas o contrato com o Zenit já estava assinado. Na sua apresentação no clube russo, deu para ver na cara do jogador a felicidade em estar jogando numa liga de altíssimo nível. Agora, falando sério, depois dessa expressão de zero alegria, já dava pra ter noção que o Gerson não duraria muito tempo no Zenit e que ele estava totalmente arrependido de ter topado em algum momento jogar na Rússia. E aquilo, do jeito que começou, não tinha como ter um desfecho diferente do que está tendo. O Gerson chegou na Rússia, não fez grandes partidas, jogou menos minutos que o esperado, já foi muito criticado até porque a expectativa era muito grande e o Zenit já está procurando uma forma de tentar recuperar o dinheiro que investiu. Inclusive, no ano passado, ele chegou a ser sondado pelo Palmeiras e agora o Cruzeiro aparece forte para tentar a contratação do jogador. E pode ser que quando você tiver vendo esse vídeo, ele já tenha até sido contratado. Agora eu te pergunto, será que valeu todo esse desgaste por causa de mais uns milhões na conta? Porque beleza, na Rússia ele recebe um salário bem maior do que tinha no Flamengo e cada um sabe do dinheiro necessário para sua vida e quanto quer receber a mais. Mas o grande problema foi como o Gerson e os próprios agentes conduziram essa negociação, abaixando a multa e saindo pela porta dos fundos. E tudo isso quando faltava um ano para a Copa. Ainda no Flamengo, em maio, o Gerson fez parte da primeira convocação do Ancelotti na seleção. Mas, desde que ele foi se esconder lá no Zenit, nunca mais foi lembrado pelo treinador. E outra, antes disso, ele vinha sendo chamado com constância pelo Dorival e parecia cada vez mais o nome certo na Copa do Mundo. E não precisa ser nenhum gênio para notar que se ele ainda estivesse no Flamengo, muito provavelmente ele seria convocado com bastante constância pelo Ancelotti. Ainda mais com um baita ano que o rubro-negro fez. É só tu pegar o exemplo do Samuel Lino. O cara fez algumas boas partidas pelo Flamengo e acabou sendo convocado. Agora você imagina o Gerson, que era um dos principais jogadores do elenco, capitão e já vinha sendo convocado anteriormente. Só que o problema do Gerson não é só a questão da Liga Russa ser escondida, até porque o Douglas Santos e o Luiz Henrique, que são do Zenit, marcaram presença em diversas listas do Ancelotti. O real problema é que o Gerson parece totalmente desmotivado, e a apresentação dele, que era pra ser um momento de felicidade, mostra isso. E eu não vou ser hipócrita aqui e falar que eu vi algum jogo do Gerson lá no Zenit, porque eu não perdi meu tempo assistindo a Liga Russa, e sei que você também não. Mas pelas informações que chegam de lá, ele não está conseguindo desempenhar nem perto do que ele foi no Flamengo. E isso provavelmente chega também pro Ancelotti. Ou seja, a falta de motivação dele jogar na Rússia em uma liga de baixo nível está, de certa forma, o tirando da seleção e da Copa. É totalmente entendível que o Gerson queira ganhar mais dinheiro e garantir sei lá quantas gerações da família. Só que faltou um pouco mais de reflexão, tanto dele quanto do pai. Porque o outro empresário que está envolvido na carreira dele quer mais é ganhar dinheiro. Agora o Gerson e o Marcão, além do dinheiro, precisam pensar o que é melhor para o jogador Gerson, que estava próximo de ir para uma Copa do Mundo. O melhor para a carreira do jogador no momento era continuar no Flamengo, e tava na cara. Só ele, o pai e o empresário não perceberam isso. Agora, depois de toda essa novela, a idolatria do Gerson no Flamengo foi manchada, o que acaba de certa forma abalando o seu legado no rubro-negro. Além disso, ele está longe de ir para a Copa e, apesar de estar ganhando muito dinheiro, tá infeliz e quer voltar ao Brasil. Inclusive, o próprio Marcão chegou a avisar para o Flamengo que estava negociando com o Cruzeiro, mas dependendo do interesse do rubro-negro, as coisas poderiam mudar. Acontece que dessa vez ele nem teve uma resposta. E o Flamengo tá totalmente certo. Não dá pro Gerson e o Marcão saírem a hora que quiserem e depois achar que o Fla tem a obrigação de recebê-lo de volta. Inclusive, eu concordo bastante com essa fala aqui do André Santos. Se fosse o Gerson, você não sairia do Flamengo? Não iria pro Zenit. Nunca eu iria pro Zenit. Nunca. Mesmo que pra ganhar muito mais? Nunca. Eu tenho um ano pra Copa do Mundo. Eu sou capitão do Flamengo, eu tenho moral com a torcida, eu ganho bem no Flamengo, eu tô num dos principais elencos do Brasil e tenho Copa do Mundo ano que vem. Eu jogo mais um ano no Flamengo, tenho oportunidade de ser campeão de novo, eu vou ser convocado pra Copa do Mundo e quando eu tiver acabando a Copa do Mundo, o pai dele
ele pode ligar pra qualquer time na Arábia que paga mais de 20 milhões pro Gerson. Se eu tô errado, você me corrige. É algo que parece tão simples. Era só ele esperar a disputa da Copa, o passe do Gerson ia valorizar. Depois, cara, o Gerson poderia, né, pós-Copa ali de 26, ir pra Arábia ou pra onde ele quisesse, né, pra ganhar dinheiro aí pelo mundo e aposentar, sei lá, mais quantas gerações. Mas antes da Copa, ele arriscou muito e acabou se dando mal e agora tá difícil. Ele ainda tá tentando voltar pro Brasil pra tentar essa vaguinha na seleção, mas parece que a lista do Ancelotti tá bem fechadinha ali. Agora eu quero saber a sua opinião sobre essas decisões do Gerson, do seu pai Marcão, principalmente nessa parte final aí envolvendo o Flamengo, a saída pro Zenit, que foi bem polêmica. Além disso, se tiver aí pra você aparecer no botão hypar disponível, que aparece depois do like, clica aí, por favor, que me ajuda muito, fazendo com que esse vídeo chegue em mais pessoas. Então, se possível, clica aí.